Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, leamos o versículo 22, que diz: Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada ao despojadouro de lama. Então, meus amados irmãos, esse capítulo aqui do apóstolo São Pedro, ele fala, daquelas pessoas que aceitaram a fé, que foram iluminados pelo entendimento, pelo conhecimento de Deus, que foram libertados do pecado pelo Espírito Santo. E depois essas pessoas voltam para a prática do pecado, a praticar o pecado, não é? Então nós vemos que quando as pessoas aceitam o Evangelho, acontece uma mudança na vida dele. Primeiramente, ele nasceu de novo, ele foi justificado, ele teve o preço do resgate pago por Jesus, ele foi lavado, ele foi purificado, ele tornou-se templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele foi selado com o Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que isso tudo só permanece, só teremos galardão se a gente vigiar e se a gente não voltar a praticar aquilo que nós praticávamos antes. O escritor aos Hebreus diz que é impossível aqueles que já uma vez provaram da vocação celestial, fizeram participante do Espírito Santo, e aprovar as virtudes dos séculos vindouros, e se voltar a praticar, as coisas que praticava antes, de que é impossível essas pessoas serem renovados de novo para o arrependimento. E nós vemos que ele expõe o sacrifício de Cristo ao vitupério. Estes de novo crucificam a Cristo. É como se Cristo não tenha morrido por ele. É como se tudo aquilo que ele disse que creu, que viveu e que era, não tenha acontecido nada na sua vida. Aconteceu sim, toda essa mudança aconteceu. Agora, as pessoas podem permanecer firme na sua vida de devoção, de comunhão com Deus, mas se as pessoas relaxarem, parar de orar, parar de ler a Bíblia, começar a se envolver com as coisas do mundo, com os problemas da vida, a buscar primeiro as coisas materiais, se envolver e esquecer da comunhão contínua com Deus, do seu culto racional para com Deus, parar de orar, parar de jejuar, então essa pessoa está dando uma brecha para cair no pecado. E assim essas pessoas que antes viviam uma vida nas trevas, que vivia na prisão pelo pecado, não tinha esperança, sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo, com medo da morte. Então essas pessoas vão cedendo ao pecado, e quando ela volta para praticar o pecado, às vezes ela pratica coisas piores do que aquilo que elas faziam antes. Então nós vemos que essas pessoas que abandonam Jesus, que abandonam a fé e voltam a praticar as coisas que antes praticavam, então Pedro diz, meus irmãos, o que melhor seria para este não ter conhecido a verdade, porque depois de conhecer a verdade, se desviar dessa verdade para voltar a praticar as coisas do pecado, Aí isso causa escândalo para a sociedade. A pessoa diz: mas como é que você disse que era crente, que ia para o céu, que foi lavado, justificado, santificado, purificado, aprovou das virtudes do século vindouro, era batizado com o Espírito Santo, e agora você voltou para o mundo, porque deu brecha, deu oportunidade, voltou ao pecado.
E essas pessoas que assim o fazem, Pedro disse que sobre elas se tornou um verdadeiro provérbio que diz o quê? O cão voltou ao seu próprio vômito. É um cão que faz vômito e depois vai se lambujar nele, depois vai comer o vômito que ele jogou fora. Ô, irmão, quanta imundícia, não é? Do mesmo jeito a porca lavada, né? Que voltou ao seu espojador de lama, né? Conta-se que um homem comprou um porquinho e que ele deu ração a esse porquinho, dava banho, botava um lacinho, e a primeira vez que ele soltou esse porquinho, ele voltou para o lamaçal e se sujou todinho, porque é instinto de porco, mas nós temos o Espírito de Cristo, devemos vigiar para que não voltemos ao pecado. Que o Senhor nos abençoe.